Aleluia! Tem alguém que nos visita nessa tarde? Levanta sua mão bem alto para ver você. Se tem alguém que nos visita, seja bem-vindo. Tem mais? Não? Pois no próximo culto eu quero convidar você a convidar alguém para estar aqui, para que você tenha um visitante para trazer. Aleluia! Pode aumentar um pouco o fundo musical, pede. Eu acho que o pastor mais enjoado dessa igreja é eu, viu, gente? Enfim. Vamos orar? Feche os seus olhos nessa tarde. Gustavo, diminui um pouco o eco do meu retorno, por favor. Feche seus olhos. Papai querido, nessa tarde, em nome de Jesus, eu oro pedindo para que o Senhor possa alterar, Jesus, a nossa perspectiva. Eu oro para que o Senhor possa colocar dentro dos nossos corações uma paixão, meu Deus, pela Tua presença e um desejo em fazer o Senhor conhecido. Eu oro para que, meu Deus, essa palavra ela possa ser cortante a ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, meu Deus, que nós possamos ser uma revelação de quem o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte nessa tarde? Glória a Deus. Pois muito bem. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu acredito que precisa ser um estilo de vida da igreja, amém? Um estilo de vida meu e seu como cristãos. E isso requer de mim, sim, um esforço, porque eu sei que não é fácil viver uma vida crucificada. Mas eu compreendo que nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Quem pode dizer amém? Amém? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: eu preciso. Na verdade, diga isso para ele: você precisa viver de acordo com a vontade de Deus. Oi. Aleluia. Amém? E eu tenho uma pergunta muito importante para essa tarde. Quem tem o controle da sua vida? Quem tem o controle da sua vida? Para pensar. Talvez você pense assim: não, pastor, quem tem o controle da minha vida é meu pai, porque ele manda em mim. Quem tem o controle da minha vida é minha mãe, porque ela me designa tarefas. Mas, no fundo, quem tem o seu coração? Quem governa a sua vida? Porque essa pergunta ela é importante. Oi, som. Essa pergunta ela é importante. Por quê? Porque tem muita gente vindo a esse lugar, tem muita gente vindo para a igreja, participando de uma célula, participando de um culto, mas parece que Deus não tem o controle da vida dessa pessoa. E as consequências de servir a um Deus que eu não conheço pode ser trágica. Porque nós viemos para a igreja, nós participamos de tudo, mas nós não somos alterados pelo Evangelho de Jesus. Nós não somos transformados por esse Evangelho. E eu e você precisamos entender que na nossa caminhada, se eu não viver uma vida crucificada, as consequências no final de tudo podem ser trágicas. Porque eu posso ganhar o mundo todo e ainda assim perder a minha alma. E a nossa caminhada com Jesus não tem a ver somente com a salvação, mas tem a ver com deleite, tem a ver com descanso, tem a ver com prazer, tem a ver com usufruir nessa terra. Aquilo que Ele prometeu para mim tem a ver com um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Sabe? E aceitar a Cristo como um Senhor e Salvador não reduz somente a você cumprir um rito, a você participar das programações que são legais e está tudo bem, isso é muito bom. Mas você precisa entender que existe algo além. Existe algo além. Existe uma caminhada onde eu e você precisamos caminhar com responsabilidades. Existe uma caminhada onde eu e você precisamos começar a entender que eu preciso ir além daquilo que eu estou fazendo hoje. Porque parece ser muito cômodo e está tudo bem.
tá legal, a célula tá bombando, o culto tá sendo muito bom, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será se eu e você entregamos o controle da nossa vida para Jesus? Será se Ele tem o controle da sua vida? E eu sei que crucificar a sua vida não parece ser uma tarefa tão fácil. Eu sei que desde o princípio, após a queda, o homem ele luta para ser parecido com Deus e nós precisamos romper com essa barreira, mas existe um lugar que eu e você podemos adentrar para que eu e você possamos viver a perfeita vontade de Deus. Sabe, desde o princípio nós lutamos contra o orgulho, o homem luta contra o orgulho. Nós somos orgulhosos e sabe o que Deus nos pede nessa tarde? Se desarme. Se desarme, deixa eu alterar você. Deixa eu mudar você, deixa eu transformar você. Porque nessa luta, nós ainda não lutamos a ponto de derramar sangue. Em outras palavras, você consegue ser parecido com Jesus. Quem pode dizer amém? Nós conseguimos ser parecidos com Jesus, porque Ele nos garante isso. Ele rasgou o véu da religiosidade. Nós podemos adentrar o mais santo lugar para experimentar o que nós não experimentamos ainda. Aleluia. Aí você fala assim, mas pastor, se eu sou um adolescente também carrega a presença de Deus. Mas você fala assim, mas eu sou só um jovem de 16 anos de idade. Um jovem também carrega a presença de Deus. Um jovem também, ele pode ser usado por Deus para viver coisas extraordinárias, principalmente na sua vida. Sabe, eu quero te desafiar a viver uma vida crucificada todos os dias, entendendo que você precisa abrir mão das suas paixões, que você precisa abrir mão de tudo aquilo que te beneficia para agora fazer a vontade do Pai. Sabe, a Bíblia fala lá em Gálatas 5, versículo 24, que nós precisamos abandonar as paixões do nosso coração, os desejos carnais, porque aqueles que crucificaram tudo isso vivem de acordo com a vontade de Deus. Sabe, aqueles que crucificaram tudo isso, de fato, nasceram de novo. E esse é um desafio, porque a nossa geração ela é tão emocionada que se ela não sentir nada, parece que nada aconteceu. E parece que Deus ficou tão distante. E parece que agora Ele me abandonou. E a primeira coisa que eu penso no outro dia é abandonar tudo isso, porque parece não valer a pena. Deixa eu te dizer uma coisa, o justo ele vive por fé e não por sentimentos. E eu estou olhando para uma geração que vive por fé. Diga amém. Diga amém bem alto, amém? Eu estou olhando para uma geração que vive por fé, ou precisava viver por fé. Eu não sei o contexto ou a realidade da sua casa, mas eu sei o que Cristo fez por mim e por você. E Ele me dá a expectativa, a esperança de conseguir ser a pessoa que eu preciso ser dentro da minha casa. Ser o adolescente cheio de Deus, ser a menina e o menino cheio de Deus, para revelar quem Jesus é. Quem pode dizer amém? Sabe, eu estava dando uma estudada hoje pela tarde. E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que o adolescente ele está entre 12 a 18 anos de idade. Quem tem 18 anos de idade aí? 18, levanta a mão. Você ainda é adolescente, viu? Segundo o ECA. Segundo a OMS, os adolescentes eles estão entre 10 a 19 anos de idade. Quem tem 19 anos de idade? Levanta a mão. 19 anos. Você ainda é adolescente, segundo a OMS, viu? Mas eu descobri algo interessante, que uma criança de 10 anos de idade, o seu cérebro ele já está quase na fase adulta do seu desenvolvimento. Só um minutinho, viu, gente? Obrigado. E aí eu fiquei pensando. No nosso público hoje. Obviamente, existem pessoas de 23, 25, 30 anos que ainda se comportam como um adolescente, porque tem adolescente mais adulto do que um adulto. Porque maturidade, irmãos, ela vem num processo de aonde você é comprimido, aonde você é moído, aonde você é forçado a amadurecer, talvez por situações dentro da sua casa mesmo. Talvez responsabilidades que você ainda não era para ter, agora você tem.
Você é a pessoa que limpa a casa, que faz o almoço, a mãe chega para almoçar, eu não sei. Eu não sei qual é o seu nível de responsabilidade. Mas independente do contexto que você vive, eu quero que você entenda que maturidade não está relacionado à idade. Maturidade está relacionada a tempo com Jesus, porque quando eu olho para a palavra, eu sou confrontado e a vida crucificada me leva a subir de nível, me leva a ser responsável com tudo aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Sabe, por isso seja comprometido com esse lugar de intimidade, para que Deus possa te alterar, para que Deus possa te mudar, e por consequência disso, você vai ser um exemplo dentro da sua casa, porque você precisa entender que apesar de ser adolescente, existe uma responsabilidade sobre nós, e nós carregamos o nome de Jesus, e precisamos fazer valer a pena o sacrifício que aconteceu há 2000 anos atrás, por mim e por você. Por isso, suba o nível de intimidade, suba o nível de maturidade, seja responsável, porque Deus chamou um menino chamado Davi para reinar. E deixa eu te dizer uma coisa, aonde os nossos pés pisarem, aonde você declarar, aqui o Senhor te dá por direito, porque Ele nos promete isso em Salmos. Sabe, eu acredito na porção que você carrega agora. Eu não acredito no jovem, no adolescente que ainda caminha segundo as suas paixões. Mas eu acredito nos jovens que carregam a presença e valorizam a presença e ponham isso em prática na sua casa, na sua família, na sua escola, na sua faculdade, onde você está. Não é que eu não acredite naqueles que não têm. Eu estou falando da responsabilidade que temos como cristãos para essa geração. Viver uma vida crucificada é uma decisão. Quem pode dizer amém? Por isso, decida hoje em nome de Jesus a viver uma vida crucificada. Jesus, ele foi crucificado, sim ou não? E nesse processo de obediência ao Pai houve sofrimento. Por isso, uma vida crucificada é uma vida de sofrimento. Uma vida crucificada, você precisa abrir mão das suas paixões. Você precisa abrir mão dos seus desejos. Você precisa abrir mão daquilo que é bom para você para glorificar o nome do Pai. A minha pergunta nessa tarde para você é: a sua vida tem glorificado o nome de Jesus? Porque a primeira pergunta ela vai me dizer o quanto você é apaixonado por Jesus. Porque quem tem o controle da sua vida? Quem tem o controle da sua vida? Sabe, nós nos colocamos nesse lugar onde parece que nós estamos no lugar de Deus e nós somos tão birrentos que queremos que Deus faça tudo aquilo que pedimos. Você precisa entender que Deus, Ele estabeleceu princípios e princípios também de governo. Nós precisamos respeitar o processo de Deus na nossa vida. Amém? Falei isso no último culto que eu preguei. Às vezes a gente pede tantas coisas para Deus, mas a gente não está preparado para receber. Por isso, me entenda nessa tarde em nome de Jesus. Viva uma vida de acordo com a vontade do Pai. Quem pode dizer amém? Vocês estão aí, gente? Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo fala algo interessante. Ele fala assim, olha, fui crucificado com Cristo. Repita comigo nessa tarde. Fui crucificado com Cristo. A sua expressão verbal, ela é importante nessa tarde, amém? Diga aí. Eu fui crucificado com Cristo. Pelo menos profeticamente, nós vamos declarar isso mais uma vez. Diga assim, eu fui crucificado com Cristo. E o texto diz, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Sabe o que antecede alguém que vive na presença? Uma vida crucificada. Você pode dizer, pastor, eu estou na presença, mas se a sua vida não é uma vida de renúncia, se a sua vida não é uma vida de sacrifício, isso não determina, isso na verdade não valida o homem e a mulher de Deus que você é. E aí você me diz, pastor, eu sou um homem da presença, mas você crucificou suas paixões? Você consegue abrir mão do seu namoro que não é puro? Você consegue abrir mão da pornografia que você acessa todo sábado depois do culto? Você consegue abrir mão daquilo que te faz pecar por amor a Jesus? Porque se você não consegue abrir mão, você não tem uma vida crucificada. Se você não consegue obedecer aos seus pais, você não tem uma vida crucificada. Se você não consegue obedecer à sua mãe, você não tem uma vida crucificada. Se você não consegue sair da tela do seu celular e parar de ver besteira, você não tem uma vida crucificada. Sabe por quê?
Porque o mesmo texto, capítulos depois, vai falar: aqueles que vivem para Cristo crucificaram as suas paixões, crucificaram os seus desejos e a sua carne, por amor a Jesus. Quem está me entendendo? Se nós ainda não conseguimos crucificar essas coisas, irmãos, nós não temos uma vida na presença. Nós participamos do mover que acontece no culto ou em uma conferência, mas esse mover ainda não foi capaz de alterar aqui dentro. E o meu apelo nessa tarde para você, adolescente, é: decida hoje. Decida hoje viver de acordo com a vontade de Deus. Decida hoje viver para Deus. E o texto continua dizendo: portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus. Ou seja, a fé, ela é importantíssima no seu processo de crucificação. E o texto continua dizendo: a fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Sabe o que o texto está dizendo? Eu só consigo viver uma vida crucificada porque Jesus de Nazaré foi crucificado. O pecado que eu não consegui me libertar, aquilo que me aprisionava, o sacrifício que eu não consegui ser, Ele foi. E agora é possível. Quem pode dizer amém? Nós podemos porque Ele conseguiu, irmãos. Nós podemos porque Ele adentrou a esse lugar. Nós precisamos, em nome de Jesus, viver para Ele todos os dias. E o sinônimo da sua profissão de fé é uma vida de renúncia. O sinônimo da sua profissão de fé é uma vida onde você foi alterado, onde você foi transformado, onde você foi espremido, aonde, irmãos, doeu abrir mão do que precisava abrir mão, mas você abriu mão por causa de um propósito muito maior. Você abriu mão por causa de Jesus. Quem pode dizer amém? A W. Tozer fala algo interessante. Ele fala assim: o homem que está crucificado tem os olhos voltados para uma só direção. Ele não pode olhar para trás. O homem crucificado está olhando apenas a uma direção, que é a direção de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Nós precisamos ter os olhos voltados para uma só direção. Amém? Nós precisamos ter os olhos voltados para uma só direção. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você ama Deus sobre todas as coisas, no seu coração não há espaço para você amar outra coisa. Até parece ser difícil. E eu sei que todos nós temos as nossas lutas. Pastor, você não sabe o quanto é difícil abrir mão daquilo que me prende, do pecado que me rodeia. Eu sei que é difícil porque eu também precisei abrir mão. Mas eu quero te dizer uma coisa: quanto mais imerso na vida de Deus você está, quanto mais profundo você estiver, mais fácil será a renúncia. Mais fácil será também o sacrifício. Porque Deus, Ele não quer uma parte da sua vida, Ele quer tudo. Por isso, comece a rever as suas redes sociais, comece a rever aquilo que você consome na Netflix, aquilo que você consome nas suas telas que você tem acesso. Comece a rever o meio que você está, o que você anda conversando. Adolescente, no nome de Jesus, para de ser espiritual só na igreja. Para de ser espiritual só quando tem evento. Para de ser espiritual só quando tem conferência. Deixa eu te dizer uma coisa: você precisa ser um homem de Deus em todos os lugares de onde você estiver. Você pode dizer amém? Agora eu quero te fazer um desafio. Seja homem e mulher de Deus dentro da sua casa. Porque é fácil o pastor chegar e falar assim: parabéns, fulano, você fez isso, você dançou, você tocou, você trouxe o lanche da célula. Agora, o seu pai e a sua mãe dizer isso, eu quero ver. Sabe por quê? Porque é dentro de casa que a gente recebe as palavras, muitas das vezes, de desmotivação. Tu não é o crente da nova aliança, Caio? Por que tu continua ainda fazendo isso? Por que tu continua vivendo desse jeito? Tu não é o crente lá da igreja tal? Por que tu ainda se comporta como tal? Para pensar. Se o evangelho é tão poderoso a ponto de mudar a sua vida, por que nós somos ainda ofendidos em um contexto onde nós precisávamos ter a graça dos nossos pais? E eu sei que cada um tem as suas dificuldades. Eu sei de pais atribulados que nós temos aqui dentro da igreja,
que desmotiva os filhos, que não pagam eventos, que não mandam para encontro, mas eu sei o Deus que você carrega e pode mudar uma situação na sua casa, e pode mudar o seu contexto familiar. Por isso, um conselho: viva para Deus, morra para suas próprias vontades, feche a sua boca quando você precisar fechar, para que você não responda e aquilo que você carrega não seja invalidado. Porque quando seu pai e sua mãe estiver sentindo dor de cabeça, quem vai orar é você. Quando tiver uma situação difícil na família, eles vão olhar para você, porque você carrega a presença de Deus. E a presença de Deus, ela se sobressai a toda e qualquer situação. Quem pode dizer amém? Dá um amém, crente. No nome de Jesus. Eu fico pensando que talvez a nossa vida com Deus é assim, tão desanimada. A gente não consegue corresponder, a gente não consegue viver o extraordinário. Preste atenção, tira a poeira da sua Bíblia. Limpa o quarto de oração, meu irmão, e cai para dentro. Vai ler a Bíblia e orar, e seja um homem de Deus, cheio da presença, vai chorar no seu quarto. Eu quero te desafiar a ser espremido, se coloque na prensa, porque para produzir óleo não é fácil. Não é fácil. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender o que o apóstolo Paulo viveu e o que nós precisamos viver nesse tempo. Diga amém. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Olha o que o texto fala. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Quem pode dizer amém? Quem gosta de correr, levanta a mão. Quem gosta de correr? De verdade mesmo, quem gosta de correr? Quem participa de corridas aí direto? Pronto, começa o nome? Alice, acertei? Alícia, acertei. Alícia, para você correr, você precisa se preparar, sim ou não? E aí a gente começa aos poucos, a gente começa fazendo 1 quilômetro, a gente começa fazendo 2 quilômetros, a gente começa fazendo 3, depois a gente quer fazer 5, depois a gente quer fazer 7, depois 10, depois meia maratona, depois uma maratona. Mas o progresso na sua corrida precisa começar aos poucos, sim ou não? Começou com quantos quilômetros, Eduarda? Com 800 metros? Não sei. E aí, irmãos, você precisa entender que nessa corrida com Cristo existe um processo onde você começa esse processo aceitando quem Ele é, entendendo que Ele é o Deus do seu coração e que Ele tem o controle da sua vida. E aí começa o processo de regeneração. Quem pode dizer amém? Porque agora você começa a ser transformado por esse evangelho, você começa a ser alterado, você começa a mudar os seus valores, a sua maneira de pensar. Você que era o bichão na escola, o brabo, agora começa a amansar, porque você entende que Jesus é manso. Você que não respeitava, você começa a respeitar. Por causa de quê? Do evangelho. É só o evangelho que faz você ser bom. Na verdade, você nem é bom, nem eu sou bom. Mas por amor a Jesus, nós começamos a ser alterados em coisas que são importantes na nossa caminhada. Eu não estou falando só de uma boa índole, porque isso também não valida o crente que você é. Não adianta você ter uma boa índole, você não roubar, você não matar, você não se prostituir, mas não carregar a presença. Nada valeu, irmãos. Você precisa ter fé e você precisa também ter obras. Você precisa crer que Deus, Ele alterou a sua vida e você vai dar passos que vai validar isso, mas você também precisa fazer. E Paulo está falando assim, corramos com perseverança a corrida que não é proposta. Irmão, se você não praticar a corrida, você vai ficar para trás. Os seus irmãos vão fazer 5 quilômetros, vão fazer 7, vão fazer 10, você ainda vai estar nos 500 metros, porque você não tem fôlego, você não tem físico, você não tem aptidão física para correr a quantidade de quilômetros que você precisa correr. Diga misericórdia. Toca no seu irmão e fala assim para ele vai te preparar. Fala assim, vai comprar um tênis para você, meu irmão. Diga assim, compra uma Bíblia para você. Porque a primeira coisa que você precisa fazer é comprar uma Bíblia. Eu inventei esse negócio de correr agora, que precisei comprar um tênis de R$300 esses dias. Eu tô quase para desistir, porque eu já quero comprar outro. Aí o povo fica falando de tênis mais top, né? E eu falei, eita, que esse negócio tá saindo caro. Irmão, sabe por quê? Porque vida com Deus. Vida com Deus você precisa gastar tempo. Vida com Deus, irmãos, você precisa gastar tempo. Nessa corrida, você precisa gastar. Você precisa.
Sabe, tem muita gente querendo ser espiritual, irmãos, na internet, mas não lê um capítulo da Bíblia por dia. Tem muita gente, irmãos, pegando o chat lá para montar as suas mensagens, mas, irmãos, o cara não tem revelação de quem Jesus é, porque o programa precisa fazer para ele, a inteligência artificial precisa fazer para ele. Você imagina o cúmulo que é uma geração que diz eu amo a Deus, mas não tem relacionamento com a presença? Por isso, gaste tempo na presença em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Versículo 2 de Hebreus 12. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. E na Aliança Tia não tem ninguém desanimado, diga amém. Agora. Sabe, irmãos, a alegria é um fruto do Espírito, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Por isso o crente tem que viver alegre, amém? E o texto continua dizendo, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramarem o próprio sangue. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não colocou sobre nós espírito de covardia. Ele colocou em nós espírito de ousadia e de intrepidez. Ou seja, nós conseguimos. Nós conseguimos. Bata no seu peito e diga assim, eu consigo. Nós conseguimos, aleluia. Versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Existem duas consequências da santidade. Você, irmãos, precisa passar pelo processo de Deus, porque Ele corrige quem ama, Ele disciplina. E aí, dá um choque. Por quê? Ninguém aqui é assim, amém? Mas porque a geração Z, a geração birrenta, quando é confrontada, ela quer fazer birra, quer bater pé. E aí a Bíblia fala o quê? Que Ele corrige quem ama. Como Deus vai corrigir a sua vida? Se você ainda é birrento, se você ainda não consegue se submeter à voz de Deus na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, sabe como é que Deus vai te treinar? Você obedecendo os seus pais, você sendo submisso à sua liderança, você correspondendo a quem está sobre você. Porque se você não consegue obedecer a quem você está vendo, imagine Deus que está nos céus. Deixa Deus treinar você. Amém? Deixa Deus treinar você. Deixa Deus treinar você. Eu quero te passar essa tarefa nessa tarde. Deixa Deus treinar você. No nome de Jesus, seja repreensível. Tenha um coração ensinável. Aleluia. E eu me lembro que quando a minha mãe me botava de castigo, mas era ruim. Que a Bíblia fala aqui, né? Que Ele disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. E o que acontece? Minha mãe me botava de castigo no quarto. Irmãos, não era 30 minutos, não. Hoje, quando eu boto o meu filho de castigo, quando dá 10 minutos, eu já mando tirar, que ela fica com dó. Mas a minha mãe me botava era a tarde toda dentro do quarto de joelho. Quem já viveu assim? Minha mãe, quem já viveu assim, ou quem tá vivendo assim, né? Nakaema, pro quarto, você vai ficar de castigo até eu mandar você sair. Sabe o que acontecia? Ela esquecia. E eu ficava lá de castigo. Zangado, homem. Eu sei que alguns de vocês não são tão santinhos assim, e já foi muito pro canto da disciplina, né? Na escola, quando era menor. Cantinho da disciplina, cantinho da disciplina. Irmãos, ficar de castigo é paia. Ficar de castigo é chato. E quando o pai fala assim, você vai usar videogame só no final de semana. Oh, irmãos. Você vai ficar sem jogar bola porque você não obedeceu. Deixa eu te dizer uma coisa, a desobediência tem consequência. E no mundo espiritual não muda nada. A desobediência tem consequência. Tem consequência. Deixa eu te dizer uma coisa. Comece a plantar, comece a se envolver com o Senhor nesse lugar de intimidade. Comece a se relacionar com a presença em nome de Jesus. Amém?
Porque o apóstolo Paulo, ele tinha muita autoridade para falar, eu tenho uma vida crucificada. Ele tinha tanta autoridade, mas tanta autoridade, que ele fala assim, olha, quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, eu estou vivendo para Ele. Eu não estou vivendo para ninguém, a não ser para Ele. E ele continua dizendo, o tempo da minha morte se aproxima. E ele fala, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera e a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Diga amém. Se você aguarda pela volta de Jesus com grande expectativa, irmãos, existe um prêmio chamado celestial, irmãos. Nós precisamos do nome de Jesus entender que existe uma luta que eu preciso lutar, que existe um combate que eu preciso combater. Nós precisamos entender no nome de Jesus, irmãos, que o Senhor é o nosso justo juiz. Nós precisamos aguardar a volta do Senhor Jesus, nós precisamos se preparar. Amém? Não seja pego de surpresa. Não seja pego de surpresa em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Aleluia. O apóstolo Paulo, ele é a prova viva da sua vida crucificada. E se você ler as suas cartas, você vai ver algumas coisas como essas que eu vou citar. E a Bíblia fala que ele foi exposto à morte por diversas vezes. Ele foi encarcerado. Por 3 vezes sofreu náufrago, passou fome e passou sede. 5 vezes recebeu 39 açoites dos judeus. 3 vezes golpeado com vara por causa do evangelho. E ele fala assim lá para os Coríntios, versículo 31 do capítulo 15. Ele fala algo interessante. Ele fala assim, olha, todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos enfrentar a morte todos os dias, irmãos. Ou seja, nós precisamos morrer para as nossas próprias vontades. Aí você fala assim, mas pastor, eu não sou pecador. Mas pastor, eu sou tão bom, eu sou um menino tão assim obediente. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Um homem chamado Paul Walsh dizia algo interessante. E no seu livro O Verdadeiro Evangelho. Ele fala, irmãos, que nós somos tão pecadores, mas tão pecadores, que se a gente pegasse as suas últimas horas pensadas antes de vir para o culto e colocasse nesse telão, você não voltaria mais a essa congregação de tanta vergonha. E sabe o que ele fala? Que se o seu amigo soubesse o que você pensa dele, ele não seria o seu amigo. Porque nós somos tão ruins, irmãos. Tão ruins. A nossa natureza foi afetada pelo pecado. Mas, irmãos, o Cristo ressurreto habita em mim. E sabe o que acontece? Agora, por meio do seu sacrifício, eu consigo viver uma vida crucificada. Diga amém. Eu não quero criar inimizade com você e seu amigo não, viu? Tá tudo bem. Às vezes ele pensou umas besteiras de você, mas tá tudo bem, ele só pensou, né? Nós precisamos, no nome de Jesus, amar o Senhor com tudo aquilo que temos. Quem pode dizer amém? Tem alguém me entendendo nessa tarde? Eu quero deixar 3 passos para que você viva uma vida crucificada. O primeiro deles é tome uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão, ok? É tudo ou nada. Nós estamos, irmãos, em uma corrida, nós estamos nesse campeonato. Irmãos, nós não estamos em treinamento. Por isso, tome uma decisão. Você vai ver no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, Jesus chamando os primeiros discípulos. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18, você vai ver Jesus chamando os primeiros discípulos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Aleluia! E você vai ver mais embaixo um pouquinho, a partir do versículo 20, ele chamando Tiago e João. E esses homens estavam o quê? Trabalhando. Eles estavam arrumando as suas tralhas, eles estavam organizando o barco, irmãos. E sabe o que aconteceu? Jesus chamou eles. E imediatamente eles precisaram tomar uma decisão. Agora eu tenho uma pergunta para você nessa tarde. Jesus te chama. Jesus te chama. E você precisa tomar uma decisão.
E aí você fala assim, mas pastor, eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas as suas atitudes não condizem com a sua profissão de fé. Você pode até ter sido chamado, mas você não correspondeu à altura a ponto de deixar o que você tinha por amor a Jesus. E você sabe a pergunta que eu estou te fazendo, você sabe. Tome uma decisão hoje. Você precisa tomar uma decisão. Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa abandonar as suas paixões. Você precisa abandonar o que você precisa abandonar para viver para Ele sem medir esforços, irmãos. Ou você vive para Deus, ou você vive em prol dos seus próprios desejos. Nós precisamos, no nome de Jesus, entender que há um chamado para a intimidade. Há um chamado para estar com Cristo e eu preciso estar com Ele e deixar com que esse evangelho altere a minha vida. Amém? Qual foi a última vez que você foi confrontado no seu devocional por uma palavra de Deus? Qual foi a última vez que você leu um versículo? Esse versículo, ele penetrou assim bem fundo no seu coração, falando assim, Silvia, você precisa melhorar. E a Silvia chorando, ô Senhor, tá bom, eu já sei, agora eu vou melhorar. Que dia foi? Irmãos, não há transformação sem a leitura da Bíblia. Não há transformação sem a leitura da palavra. A gente não consegue nem fazer o plano anual da leitura da Bíblia. Aí você fala assim, pastor, dá tempo de você começar. Você que só estuda, tem a tarde todinha para ler, ou amanhã. Lê aí 10 capítulos por dia que você vai terminar a Bíblia esse ano. Mas parece que a nossa fome apagou. Parece que o desejo que tinha lá no início acabou. Irmãos, nós não podemos parar. Porque se nós paramos, nós ficamos para trás. E ninguém aqui vai ficar para trás. Amém? Sabe por quê? Porque Jesus, ele vem buscar a sua igreja. Ele não vem buscar eu, Gabriel Nakayama. Ele não vem buscar apenas você. Ele vem buscar todos nós. Então você precisa pegar na mão do seu irmão e falar assim, ó, você vai conseguir correr 5 quilômetros, você vai conseguir correr 7, você vai conseguir correr 10. Eu estou contigo, cara, e nós não vamos desistir. É isso. Você não pode ser o primeiro a empurrar o seu irmão e falar assim, você não dá conta. Porque isso é orgulho, irmãos. Ah, porque eu participo da célula, eu vou para o culto. E tu que nem vai para a igreja desviado? Irmãos, calma, pega leve com o seu irmão, viu? Seja agente de transformação. E não de tristeza na vida de alguém. Mas aqui não acontece isso, né? Tem ninguém assim aqui no nome de Jesus. Aleluia. Então, primeiro passo, tome uma decisão. Segundo passo, negue-se a si mesmo. Lucas 9:23. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem pode dizer amém? Nós precisamos ter o mesmo estilo de vida que de Jesus. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. O texto de Hebreus 4 vai dizer algo interessante. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda confiança, com toda firmeza, a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Eu sei que você consegue. Se você mudar a estratégia da sua luta, você vai conseguir. Diga amém. Você precisa parar de lutar sem Deus e agora lutar com Deus. Tem muita gente se cansando. Quem já brigou aí? Levanta a mão, para me saber quem já brigou na rua, na escola. Eita, tem gente que já brigou. Irmão, se você não estiver bem fisicamente, o Jonathan nunca brigou não, Jonathan. Se você não estiver bem fisicamente, você vai perder a luta. Sim ou não? No primeiro murro você cai no chão. Só que agora todo mundo foi alterado pelo evangelho aqui, ninguém briga mais, aleluia. É só paz e amor, né? Os seus inimigos agora sentam na mesma mesa da sua escola. Tá tudo bem, ninguém briga. Mas, irmãos, se você não se preparar, você vai ser nocauteado. Se você não tiver vida com Deus, irmãos, você não vai conseguir vencer essa luta. E aí o que acontece? Tem muita gente lutando sem Deus. Lute com Deus, irmãos. Lute com Deus em nome de Jesus. Comece agora a lutar para amar o Senhor. Isso é lutar com Deus. Deixa eu te dar uma estratégia.
comece a ler a sua Bíblia mais, comece a orar mais, você vai conseguir vencer as suas tentações. Mas aí o cara tá tão carnal, mas tão carnal, que tudo que exala, que tudo que é expelido dele, irmãos, é carnalidade. Você não vai ver alguém cheio de Deus falando besteira. Você não vai ver alguém cheio de Deus falando coisas que vai afetar a pessoa, uma pessoa. Você não vai ver um homem cheio de Deus, irmãos, com brincadeiras que não glorificam o nome do Pai, porque tem coisas que não dá mais para sair dessa boca. Você está me entendendo? E você, irmãos, que está lá na rodinha, você está no meio. Você está rodado também, viu? Por isso, no nome de Jesus, comece a ser um agente de transformação. Comece a mudar. Eu sei que na sua escola você é zoado porque você não namora. Tá tudo bem, irmãos. Deixa ele namorar. Deixa ele fazer sexo antes do casamento. Porque aí, no final de tudo, no dia que ele for casar, ele vai ter problema no seu casamento. Eu não tô jogando um praga aqui, não. É constatativo. Porque o cara transou com 10 mulheres, chegou no seu casamento, não é do jeito que ele queria. Aí agora o negócio pega. E aí? Nós precisamos guardar o nosso corpo, irmãos, para o Senhor. E somente a sua esposa ou o seu esposo daqui a tantos anos vai usufruir disso. E você vai ter um casamento saudável, tranquilo, paz e amor. Amém? Aleluia. Para de ficar se defraudando. E aí o menino fala assim, mas você é linda. E você se derrete toda. Ai, meu Deus, ele me ama. Aí vai pra Lida e fala assim, Juliana, sabe aquele menino da igreja? Ele olhou pra mim e disse que eu era bonita. Irmãos, para de se iludir. No nome de Jesus. Que ele não quer nada com você. Primeiro, ele nem consegue te levar para lanchar, porque é o pai que paga o lanche dele. Segundo, ele ainda é um adolescente. Terceiro, irmãos, você precisa casar com um homem de Deus e uma mulher de Deus. Amém? Porque um homem e uma mulher de Deus... vocês gostam. Eu acho que nós vamos mudar a pregação agora. Vamos falar sobre relacionamento, viu? Porque um homem e uma mulher de Deus, ele vai te respeitar. Amém? Por isso, meninas, no nome de Jesus, queiram homens que são cheios de Deus, a ponto de respeitar você. E meninos, a mesma coisa. Porque não é só os meninos que são pra frente, não. Tem as meninazinhas pra frente também. Viu? Aí você fala assim, pastor, mas eu não consigo. Sabe por que a gente não consegue sacrificar o nosso relacionamento? Sacrificar as coisas que a gente quer fazer? Porque a gente está muito vazio de Deus, irmãos. Essa é a verdade. Se você estiver cheio de Deus, você não quer saber, não. Você vai estudar, amém? Fazer um cursinho, se preparar. Quando tiver com 18, vai começar a pensar nesse negócio, vai começar a orar. E vai casar com 20, diga amém. Tem uns que querem casar com mais de 20, né? Tá tudo bem. Mas não casa depois dos 25, não. Tem uns que tem mais de 25, mas tá tudo bem, vai casar. Você que tem a oportunidade de casar até os 25, casa até os 25. E quem tá esperando que tem mais de 25, que eu sei, vai chegar no nome de Jesus, amém? Não é um problema casar depois, amém? Pois então, você precisa negar-se a si mesmo, aleluia. Filipenses 3:7 fala assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Glória a Deus. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Você só ganha Cristo quando você abandona o pecado. Você só ganha Cristo quando você abandona as suas próprias vontades. Você só ganha Cristo quando você entende o processo de crucificação na sua vida. Você pode dizer amém? Se prepara, irmãos. Se prepara. Se prepara no lugar de intimidade. Se prepara lendo a Bíblia. Se prepara orando. Se você for obediente às coisas do Senhor hoje, você vai casar. Você vai ter um bom casamento. Você vai ter um bom emprego. Eu não estou falando que você vai fazer para ter essas coisas, irmãos. Mas a Bíblia fala que a obediência gera bênção. E quem é obediente vai ser abençoado. Não tem para onde correr. É um princípio. Aleluia. Por isso abandone tudo que você tem, irmãos. Por amor a Jesus. Essa fase da adolescência ela é muito boa. Ela passa muito rápido. Muito rápido. Você tem 12, daqui a pouco tem 18. Aí chega boleto.
chega responsabilidades, não é que você não tem, mas chega. Aí o cara tem que acordar mais cedo para poder ajudar o pai a fazer croissant. Croissant, né, o nome. Você tem que acordar mais cedo para ajudar o pai na oficina. Irmãos, vai chegar. Por isso, aproveite no nome de Jesus, amém? Aproveite. Quem já está perto dos 18, levanta a mão. Muito bem, está chegando a fase dos boletos. Aleluia. O dia que você vai estudar, vai trabalhar o dia todo, fazer faculdade à noite, e no outro dia a mesma rotina. E aí? Né, Silvia? Desse jeito. Mas, irmãos, a vida adulta é muito boa. E o último passo para viver uma vida crucificada: viva em santificação. Viva em santidade. Quem pode dizer amém? Irmãos, eu quero ser bem breve, porque a gente já falou sobre santidade várias vezes aqui no culto. Mas a santidade não é só abrir mão do pecado, é ser parecido com Jesus. Eu falei no cultos anteriores que a santificação ela aumenta, amém? Ou seja, é impossível viver a perfeita santificação aqui nessa terra, mas você vai buscar todos os dias ser parecido com Jesus. Todos os dias. Aleluia. Então eu quero que você cresça na santificação. Por quê? Porque quando você aumenta o seu nível de intimidade, o seu nível de santificação também aumenta. Não existe santificação sem intimidade, irmãos. Porque é Jesus que nos transforma. É Ele que nos altera, é Ele que nos muda. Amém? E a santificação ela vai refletir algumas coisas na sua vida. E a primeira coisa é o caráter de Deus. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Coloca para mim. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Próximo, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando você vê o seu irmão refletindo esses atributos, isso significa que há um reflexo na sua santidade. Então ele começa agora a externar aquilo que ele está consumindo e que está alterando a sua vida para outras pessoas. Amém? Então, no nome de Jesus, ponha em prática esses atributos. Ponha em prática na sua vida em nome de Jesus. Porque é possível caminhar em santidade nessa geração. É possível. Decida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pega aí com muito cuidado. O processo de santificação na sua vida. Há uma grande responsabilidade sobre você. Porque ele não é um sentimento, é uma decisão. A Bíblia fala em Mateus 26, 41. Que o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Ou seja, eu não posso ceder às tentações. Mesmo eu orando, mesmo eu lendo a Bíblia. Irmãos, se eu estiver de frente para o pecado, eu vou me sentir tentado. Agora eu preciso fazer o quê? Fugir. Fuja. É uma decisão. Eu já vi homem de Deus que lê a Bíblia, que ora, cair, irmãos. Por quê? Porque não correu. Aí você vai lá para a história de José, lá em Gênesis, você vai ver ele correndo, irmãos, da Potiféia. Botou foi quente. O único escape, irmãos, nessa área é fugir. Pastor, mas eu sou ungido de Deus, o santo de Israel. Irmão, você vai cair. Porque teu espírito está pronto, mas tu está fraco. Que essa carne vem aqui, ó, ela é fraca. É por isso que você precisa jejuar para matar suas vontades. Quem está me entendendo? Amém? Não, pastor, é porque hoje eu vou só assistir um filme com aquele meu amigo na casa dele. Aí o pastor pergunta, mas os pais deles vão estar lá? Não, pastor, estão trabalhando, mas vai ser de boa. Vai ser na sala. Irmãos, vigia. No nome de Jesus. Você está me entendendo? Não, hoje eu vou só assistir aquela série que me disseram que é pesada, mas eu vou assistir porque eu vou pular as cenas. Irmãos, conversa para boi dormir. Não vai pular cena nada, irmãos. No nome de Jesus. Você precisa guardar os seus sentidos. Você precisa ser puro, irmãos. No nome de Jesus. Eu não vou expor alguém aqui porque está ao vivo ali. Viu? Mas a vontade é grande. Não é discípulo meu não, viu, gente? Fique tranquilo. Irmãos, não tem ninguém bom. Viu? Por isso, vigia. Olha para o crente que está do celular e fala assim, vigia. Mas eu quero tocar em duas coisas importantes. 1, 2, 3. Irmãos, é 4 passos, viu? Não é 3, não. Vou finalizar o terceiro.
Um dos grandes reflexos da santidade, irmãos, se chama humildade. Olha o que Provérbios 16 fala. Provérbios 16:5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com temor do Senhor o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até que seus inimigos vivam em paz com ele. Quem pode dizer amém? Seja humilde. Humildade não tem a ver com pobreza. Aí você visitou um seu irmão de cela e falou assim, aquele meu irmão de cela é tão humilde, eu fui na casa dele, as coisas é assim. Não, irmãos, humildade não tem a ver com bens materiais. Humildade tem a ver com o coração. Humildade tem a ver com ser parecido com Jesus. Amém? Aleluia. A gente não é humilde porque tem ou não tem, ou deixou de ter. Não, irmãos. Tem muito rico mais humilde do que pobre. Tem muito rico mais humilde do que a gente pobre. E tem muito pobre mais humilde do que a gente rico. Tem a ver com o coração. Diga assim, Senhor, eu sou humilde. Não, diga assim, Senhor, eu quero ser humilde. Amém? Irmãos, todos nós carregamos uma fagulha de orgulho dentro de nós. Por isso que a gente luta. Por isso que a gente luta todos os dias para ser parecido com Jesus. O outro reflexo da santidade, irmãos, é a alegria. Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos. Quem pode dizer amém? Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Quem pode dizer amém? Alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se. Você já viu o irmão que parece que chupou limão antes de vir para o culto? Que não fala com ninguém? Irmãos, o nome de Jesus. Ah, pastor, mas você não sabe da minha casa, do meu jeito, irmãos. Isso é falta de educação. A Bíblia fala, lá em Gálatas 5:22, que a alegria é um fruto do Espírito. E se ela é um fruto, eu preciso praticar. Amém? Ninguém tem nada a ver com seus problemas em casa. Ninguém. Então, no nome de Jesus, você precisa entender que a alegria precisa ser praticada no seu dia a dia. Amém? Tem dia que eu estou triste e falo assim, Senhor, eu sou o homem mais alegre dessa terra. Eu declaro quando eu vou saindo de casa, Senhor, hoje vai ser um dia de portas abertas. Sabe por quê? Porque os problemas eles vão acontecer. Os problemas eles vão existir. Agora, eu preciso entender que o Senhor me encheu do seu Espírito e eu carrego a sua presença e eu preciso ser alegre. A Thaisa faz tanta falta aqui, a bichinha. Vou já falar dela daqui a pouco. Tá lá na base missionária ela, viu? Então, nós precisamos ser alegres, amém? E por último, permaneça fiel. Estou terminando. Apocalipse 2:10. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Irmãos, nós só temos vida nessa terra se formos fiel ao Senhor. Aí você fala assim, mas como assim, pastor? Irmãos, não tem como você viver nessa terra sem Jesus e ser uma pessoa fiel. Não, irmãos. Você precisa entender que a nossa fidelidade ao Senhor nos proporcionará vida. E uma boa vida, irmãos. Porque você pode ter tudo nessa terra e ainda assim não ser feliz. Aí você vai ver agora, nós temos o quê? Um grande homem não. Whindersson Nunes, quem sabe que ele está internado? Quase não tem dinheiro, né, ele? Quase não tinha. Ou não tem, ele não morreu, nem vai morrer. Irmãos, e agora está o quê? Em uma clínica psiquiátrica. Por quê? Porque ele não está bem emocionalmente. Se dia ele trouxesse tanta alegria, ele não estava lá. Já foi cristão, se desviou, tem temor ao Senhor, mas irmãos, não foi fiel ao Senhor.
E estar nessa terra e ter dinheiro, você pode mesmo assim ainda não viver da forma que é para viver. Por isso eu falo, irmãos, que a nossa alegria, por isso que eu falo que a nossa vida está condicionada a Deus. Nós sem Deus nós somos nada. Você sem Deus não é nada. Por isso, no nome de Jesus, ame o Senhor com tudo que você tem. Seja fiel a Ele até a morte. Irmãos, e você receberá a coroa da vida. Quem pode dizer amém? A pastora Maria de Jesus, a nossa pastora, ela fala algo interessante. Ela fala que nós temos uma responsabilidade, irmãos, de permanecer fiel até Jesus voltar. Amém? Nós precisamos ser perseverantes nessa caminhada. Diga assim, eu serei perseverante. Amém? Eu quero finalizar com um texto, Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deixa o texto aí no telão. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Sabe por quê? Porque no Senhor há esperança. Aqueles que esperam, seja esperança, fé, confiança. Irmãos, esse é o meio pela qual você vai treinar para continuar correndo, para que você receba a coroa da vida, para que você permaneça fiel ao Senhor e para que você tenha uma vida crucificada. Quem pode dizer amém? Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé hoje, nessa tarde, quase noite.